A gente sempre vê atletas incríveis, né? Superando limites, fazendo coisas que parecem impossíveis. Mas o que realmente está por trás de uma performance de altíssimo nível? Não é só força, não é só técnica. Existe um jogo invisível rolando. Um jogo que acontece inteirinho dentro da mente. Pois é, essa é a grande pergunta. O que faz uma pessoa, sob uma pressão absurda, executar tudo com perfeição, enquanto outras simplesmente travam? A resposta, como a gente vai ver, não está no músculo, está na cabeça. E a busca por essa resposta tem uma história, olha, sensacional. Para entender o poder que a psicologia do esporte tem hoje, a gente precisa voltar lá no comecinho. Mais precisamente em 1898, quando uma observação bem simples sobre ciclistas acabou dando início a tudo. Esse cara aí é o Norman Triplett, e ele percebeu uma coisa muito curiosa. Ciclistas pedalavam bem mais rápido quando estavam competindo um do lado do outro, sabe? Em vez de correrem sozinhos, só contra o relógio. Não era a bicicleta, não era o vento, era a simples presença de outra pessoa ali. Uma coisa que parece boba, mas que teve implicações gigantescas. E foi dessa observação que nasceu a primeira grande teoria da psicologia do esporte, a facilitação social. Foi a primeira vez que a ciência mostrou, com todas as letras, que o ambiente social afeta diretamente o desempenho físico. Basicamente, a mente respondia à competição e o corpo ia junto. Essa faísca do Triplett foi o que deu o start, sabe? A partir dali, um campo de estudo inteirinho começou a se formar, totalmente dedicado a entender o software mental dos atletas e os segredos da alta performance. E que jornada, hein? O que começou com uma teoria lá em 1898, virou o primeiro laboratório nos anos 20, ganhou status de disciplina acadêmica nos anos 60 e, finalmente, em 2000, foi reconhecida oficialmente como profissão aqui no Brasil. Foi uma construção de décadas, passo a passo. Ok, se o Triplett plantou a semente, o cara que realmente começou a regar e a cultivar esse campo foi o Coleman Griffith, que não à toa ganhou esse título aí bem impressionante. O mais incrível do Griffith é que ele não ficou só na teoria. Ele criou o primeiro laboratório do mundo para estudar o assunto, mas ele foi além. Ele levou a ciência para dentro de campo, trabalhando com um time de beisebol do Chicago Cubs. Ele queria entender ali na prática como a atenção, a liderança e o aprendizado funcionavam na hora do vamos ver. O trabalho do Griffith foi, fundamental. Mas para a área realmente se firmar, se expandir, ela precisava sair só do laboratório e entrar na universidade, sabe? Precisava criar raízes acadêmicas para poder crescer forte. E é aqui que entra Bruce Ogilvy. Ele foi o arquiteto que pegou todo esse conhecimento e transformou a psicologia do esporte numa disciplina acadêmica formal, garantindo que as futuras gerações tivessem uma base científica sólida para trabalhar. E essa jornada toda de legitimação nos traz para um ano que foi um divisor de águas, principalmente no nosso contexto aqui no Brasil, o ano 2000. Esse foi o momento em que mais de um século de pesquisa finalmente virou realidade oficial. Com essa resolução, a psicologia do esporte deixou de ser só um campo de estudo e passou a ser uma especialidade profissional de fato, com regras e padrões estabelecidos aqui no Brasil. Então, de Triplett, passando por Griffith até Ogilvy, o que a gente tem é um legado. Eles foram os exploradores que começaram a desenhar o mapa do aspecto mais crítico e por muito tempo menos entendido do esporte, o tal do mundo invisível da mente do atleta. Todo esse desenvolvimento, toda essa pesquisa, toda essa luta por reconhecimento, tudo isso aponta para a pergunta fundamental, aquela que define o propósito desse campo todo. E a pergunta é essa. Depois de entender de onde veio tudo isso, a questão que fica é: afinal, para que serve um psicólogo do esporte hoje em dia? Qual é o papel dele nesse quebra-cabeça complexo que é a performance humana? Uma boa reflexão sobre o futuro desse campo fascinante.